Agora sim, boa noite a todos. Estamos oficialmente abrindo a oficina de currículo. Muito obrigado por vocês terem se inscrito e por vocês estarem aqui. Nós do Mandato Isavicente estamos muito felizes de poder contribuir com isso, porque a gente sempre pede as pessoas para entrarem em contato com a gente para demandar o que for preciso, né? Assuntos relacionados à cidade e assuntos relacionados a temas em geral. E um dos assuntos que a gente sempre recebe demanda é sobre empregabilidade. Então, tem muita gente procurando emprego, muita gente pedindo a gente ajuda para conseguir emprego, e muita gente que está precisando elaborar o currículo ou se apresentar ao mercado. Então, pensando nisso e vendo, né, muita gente mandando currículo para a gente, pedindo emprego, e vendo que o currículo podia ter alguns aprimoramentos, a gente decidiu organizar essa oficina. Para quem não me conhece, eu me chamo Ed Paiva, eu sou professor, mestre em educação, trabalho com educação básica há mais de 10 anos, mas antes de trabalhar com educação básica, eu trabalhei com RH em empresas multinacionais por um tempo. Aproximadamente 7 anos da minha vida foram dedicados a RH, eu trabalhei bastante com treinamento e desenvolvimento e também trabalhei com recrutamento e seleção. O meu conhecimento vem daí, né? Com RH também fiz um MBA em gestão de pessoas, tenho muita familiaridade com isso, e além de trabalhar no Mandato Isa Vicente, eu também sou consultor de desenvolvimento humano. E faço consultoria de orientação profissional para pessoas que estão buscando se colocar ou se recolocar no mercado. Então, auxiliar a construir um currículo é uma atividade muito comum para mim. Eu elaborei aqui uma rota do conteúdo que a gente vai trabalhar com base naquilo que foi divulgado lá, e aí a gente vai ter algumas etapas. Quero apresentar um pouco dessas etapas para vocês, e aí, a partir disso, a cada etapa, né, a cada fechamento de etapa, vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone, fazer perguntas, ou mesmo se vocês tiverem algum insight, né, alguma ideia, alguma dúvida, algum questionamento durante a minha fala, podem deixar aqui no chat também, que eu vou tentando olhar e responder na medida do possível. É muito importante que vocês estejam com alguma ferramenta aí para poder tomar nota, para poder registrar o que vocês ouvirem aqui, ideias que vocês tiverem, porque a maioria de vocês certamente já deve ter algum currículo, né? Se não tem nenhum currículo ainda, tem alguma ideia de como se fazer um currículo. Então, de acordo com o que eu for falando, se vocês tiverem ideias, se vocês ficarem com alguma dúvida ou quiserem perguntar alguma coisa, confirmar alguma informação, é bom vocês anotarem. Então, eu recomendo que ou se tenha um caderninho, uma caneta aí do lado, um lápis, ou se abra aí o bloco de notas do celular para poder fazer anotações nesse sentido. Então, quais são aqui os nossos principais objetivos com essa oficina? A gente vai falar das principais características do currículo, então, o que, que tem que ter no currículo, o que, que não tem que ter no currículo, que cuidados a gente tem com isso. E aí, na sequência disso, quais são os cuidados, assim, a atenção que você deve ter na hora de elaborar um currículo, quais são os detalhes que você precisa prestar muita atenção, que podem fazer muita diferença na hora de um recrutador pegar o seu currículo e analisar. As informações importantes para potencializar o seu currículo, ok, eu fiz o meu currículo. O que mais que eu posso colocar aqui para deixar ele mais potente, para deixar ele mais competitivo? Se pegarem um currículo de uma pessoa com quem eu estou concorrendo para uma vaga, olharem o meu e olharem o dela, quais vão ser os elementos que terão no meu currículo que vão fazer com que o recrutador tenha mais interesse em me contratar ou em me convocar para uma entrevista do que aquela outra pessoa. Aí a gente vai falar de um checklist do currículo competitivo. São basicamente algumas perguntas que você deve se fazer para você ter certeza de que você colocou tudo aquilo que precisa ter no seu currículo. E, no fim, a gente vai falar de formas de divulgar o currículo. E aí, meio que como algo bônus nessa forma de divulgar o currículo, a gente vai falar um pouquinho sobre o LinkedIn. Perguntei para vocês lá, né, na ficha de inscrição se você tinha ou não tinha LinkedIn, ou se você não sabia o que era, né, que é uma ferramenta, é uma rede social, na verdade, mas uma rede social profissional, então uma ferramenta para você expor a sua trajetória profissional, suas pretensões, e também serve para você aplicar para vagas. E, além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais plataformas de vagas, que é onde você pode cadastrar o seu currículo e aplicar para vagas também. Tá bom? Alguém querendo perguntar alguma coisa, lembre de colocar no chat. Então, quais são as principais características do CV, né, que é a abreviação de Currículo Vitae? O currículo, ele é basicamente como se fosse um passaporte, né, para o mercado de trabalho.
A gente usa o passaporte para poder entrar em algum país, né? Você precisa ter essa identificação. O currículo é o que você utiliza para entrar em alguma empresa ou entrar em alguma instituição, em algum processo seletivo. É por ele que você se apresenta. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas vão te conhecer, entre aspas, primeiro por um documento, não vai ser por você falando. Então, é muito importante ter isso em mente, que o currículo ele te apresenta antecipadamente. Então, você não vai ter a oportunidade de falar com a pessoa o que você já fez, o que você já estudou, que experiência você tem. Você vai ter a oportunidade de apresentar isso para ela escrito, de forma escrita. Então, você precisa escrever muito bem, organizar muito bem essas ideias. Para quem não sabe, a palavra curriculum vitae vem do latim, né, e quer dizer resumo de vida. Em inglês, a palavra currículo é resume, que também é resumo, né? Tem algumas variações de utilização do currículo de um país para o outro. Por exemplo, na Europa, é muito comum os currículos serem mais longos, terem 3, 4 páginas, até 5, porque os europeus gostam de detalhamento sobre o que foi feito, quais coisas você conseguiu realizar e tal. Aqui, vamos puxar para a América, porque o nosso currículo é muito parecido com o currículo dos Estados Unidos, o currículo americano. É um currículo mais objetivo, que deve conter no máximo 2 páginas, né? Se você não tiver muito o que contar, uma página basta. Eu gosto muito de sintetizar o meu currículo, dependendo da ocasião, para uma página. É claro que você tem sempre que fazer alguma avaliação da finalidade desse currículo, a gente vai falar muito sobre isso, sobre o objetivo. Então, se o seu currículo ele tem um viés mais acadêmico e você precisa mostrar mais o que você fez do ponto de vista acadêmico, ele vai ser um pouco mais longo. Agora, se o seu currículo ele é um currículo técnico e você precisa mostrar as formações que você tem, a experiência profissional que você tem, talvez, dependendo da sua trajetória, isso seja muito bem acomodado em apenas uma página. E aí depende também de formatação, tamanho de fonte, margem, essas coisas. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, tá? Então, quando a gente fala desse currículo, a gente tem basicamente 2 tipos de currículo. Um currículo que a gente chama de currículo cronológico. Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui. E um outro currículo que a gente chama de currículo funcional. Qual que é a diferença do currículo cronológico para o currículo funcional? E eu não vou entrar muito aqui, gente, no currículo acadêmico, porque eu entendo que essa oficina não é específica para esse público. Porque quem é da carreira acadêmica tem uma série de outras coisas que precisam ser trabalhadas para o currículo. Publicações de artigos científicos, participações em eventos, tem uma série de detalhes da vida acadêmica que é um mundo à parte. Nós não vamos falar disso aqui. Então, se você tem uma carreira acadêmica, não é sobre esse tipo de currículo que a gente está falando. A gente está falando do tipo de currículo que é para aplicar para uma vaga no mercado de trabalho tradicional. Então, é um currículo de uma pessoa que fez um curso técnico, uma faculdade, e está procurando por um emprego dentro de uma área no mercado de trabalho. Dessa perspectiva, a gente tem 2 tipos: o currículo cronológico e qual que é a diferença de um para o outro, né? O que o currículo cronológico tem de característica, né? Com o que ele se preocupa mais? Ele mostra a ordem cronológica daquilo que você vem fazendo na sua carreira. Então, ele é muito mais indicado para pessoas que têm uma progressão na carreira e querem mostrar uma evolução, uma trajetória. Ele funciona muito bem para pessoas que já têm uma trajetória e estão se candidatando para uma vaga na mesma área. Então, por exemplo, você já trabalhou com vendas no comércio. Aí você foi vendedor. Aí, em algum momento, você foi supervisor. E aí, agora, você está querendo ser gerente. E você quer mostrar essa progressão, né, essa sua trajetória na área de vendas. Faz muito sentido que seja um currículo cronológico. O outro currículo, que é o currículo funcional, ele está mais preocupado em destacar quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, aquilo que você tem de melhor, aquilo que você faz de melhor. Então, ele se preocupa mais em mostrar isso do que em mostrar a sua progressão dentro de uma área específica. Então, o funcional, ele é mais indicado para pessoas que ou estão mudando um pouco de área, ou nunca trabalharam, né? Ou têm pouca experiência, porque daí você vai focar em dizer o que você tem de melhor, o que você faz de melhor, e não numa trajetória já conquistada, tá bem? Então, basicamente, o que nós temos de tipo de currículo são esses 2 tipos: o currículo cronológico
e o currículo funcional. O que a gente vai falar agora? Das principais características do currículo foi o que a gente falou, né? O currículo ele é um resumo de vida, tem por objetivo te apresentar, ele vai ser o seu cartão de visita, o seu passaporte para aquela empresa, porque as pessoas vão te conhecer primeiro por ele, e aí você vai escolher se o seu currículo vai ser mais um currículo funcional ou se ele vai ser mais um currículo cronológico. Ok, tendo feito isso, a gente vai para os cuidados importantes ao elaborar um currículo, que é a nossa etapa 2 dessa oficina. Quais são os cuidados importantes que você precisa ter na hora de elaborar um currículo? Antes da gente falar da estrutura propriamente dita, o que tem que ter, o que não pode ter, esses detalhes, eu vou falar de alguns cuidados importantes antes mesmo disso. Algumas coisas que você já deve considerar. A primeira delas é a seguinte, mais uma pessoa para autorizar aqui. A primeira delas é, quando você for colocar os seus dados pessoais, faz uma análise do que é realmente necessário e o que é dispensável. Mas como é que eu vou saber disso? Eu vou provocar aqui uma reflexão. Eu sou um recrutador e eu vou analisar o seu currículo. Eu quero saber se você tem as competências, as habilidades, a qualificação necessária para uma determinada vaga. Nesse momento do processo seletivo, eu preciso saber seu RG? Não, eu não preciso saber seu RG, porque isso não tem a menor relevância para essa etapa do processo. Quando você for aprovado e a empresa for te contratar, ela vai querer seus documentos. Agora, RG, CPF, número da carteira de trabalho, nada disso importa no currículo. Então, esses seriam dados que a gente considera como dados desnecessários. O que mais seriam dados desnecessários? Qualquer informação que você vá colocar ali no seu currículo que para o recrutador naquele momento não importa. E também não invente nenhum dado, né? Não invente nenhuma informação que não seja verdadeira. Tem gente que fantasia um pouco o currículo e o currículo precisa ser muito fiel à realidade. A gente vai falar na próxima etapa sobre a estrutura, de como você vai montar a sua apresentação pessoal. Mas já quero adiantar aqui nos cuidados importantes na elaboração do currículo que você precisa ter uma clareza de objetivo, ou do cargo que você pretende. E aí já vou deixar aqui uma atenção muito importante que você tem, e muita gente acaba ignorando. Você precisa ter essa atenção. Quando você faz um currículo feito não serve para todas as vagas do mundo. Tem gente que faz um currículo e manda esse mesmo currículo para vagas de áreas completamente diferentes. Isso é um erro, um grande erro. Por quê? Quando você faz um currículo e deixa ele de modo que ele sirva para qualquer área, ele, na verdade, não está servindo para nenhuma área em específico. Ele é um currículo genérico. Então, ele não consegue alcançar o recrutador e despertar nele o interesse e mostrar para ele que você é a pessoa mais indicada para aquela vaga, porque ele não tem um texto. Quer ver? As pessoas costumam escrever muito assim: desejo conquistar uma vaga nessa empresa e contribuir para o desenvolvimento dela e meu desenvolvimento profissional. É uma frase bonita, simpática, que diz alguma coisa, mas não fala nada muito sólido. Todo mundo quer entrar numa empresa, quer contribuir para a empresa e quer contribuir com o seu próprio desenvolvimento. A pessoa que vai avaliar o seu currículo, ela quer saber mais. Ela quer saber, essa pessoa quer trabalhar com o quê? Ela quer trabalhar na área administrativa. Ela quer trabalhar na área financeira. Ela quer trabalhar na área de vendas. Você precisa colocar essa clareza de onde você quer trabalhar. Mas eu estou desempregado e qualquer coisa para mim serve nesse momento. Ok, você vai, sempre que for aplicar para uma vaga, que seja qualquer coisa, você vai adequar o texto do seu currículo para aquela vaga. Eu vou agora aplicar para uma vaga de recepcionista. O seu currículo vai estar focado com o objetivo em ser recepcionista. Vou aplicar para uma vaga de auxiliar administrativo. Vai estar focado em ser auxiliar administrativo. E assim sucessivamente, tá? Vamos aqui para o terceiro quadradinho. Só coloque foto ou pretensão salarial se for solicitado. A pretensão salarial não é tão comum. A grande maioria das pessoas já não coloca. Mas a foto ainda tem gente que coloca. E a foto, ela pode ser um tiro no pé. Porque você não sabe como o recrutador vai receber o seu currículo, vai receber as suas informações. E foto comunica muito. Muitas vezes uma foto mal tirada passa uma impressão inadequada sobre você. Ou, às vezes, uma foto bem tirada, mas com um contexto,
passa uma imagem de você que não necessariamente é a imagem que você quer passar. Por exemplo, eu tiro uma foto super descontraída, sorrindo, e eu acho que ela fica ótima, e eu tô me achando super bonito nela. Aí eu invento de colocar essa foto no meu currículo. Essa foto vai passar uma imagem sobre mim para a pessoa que vai me analisar. E talvez essa imagem que ela forme sobre mim com base naquela foto não seja a imagem que eu gostaria que ela formasse para eu poder ser selecionado para aquela vaga. Então, foto você não coloca no currículo, a menos que a empresa peça. Se a empresa pediu que você aplique para aquela vaga com foto, aí você vai selecionar uma foto adequada. E o que é uma foto adequada? Uma foto que tenha uma roupa adequada com aquela vaga, né? Então, se for um contexto mais formal, uma roupa mais formal, se for um contexto mais despojado, uma roupa mais despojada. É uma foto que talvez demonstre ali a abertura necessária que você tem para desempenhar aquela profissão. E aí isso vai ser muito relativo, porque, por exemplo, se você vai aplicar para uma vaga de vendedor de óculos na Chili Beans, vendedor de óculos da Chili Beans é super descolada, uma galera com tatuagem, que usa óculos fashion e tal. Eles podem passar essa imagem numa foto do currículo para aquela vaga. Mas se você vai trabalhar numa multinacional do ramo da saúde, por exemplo, talvez a foto que você vai utilizar precise ser uma foto um pouco mais formal. Pergunta do chat. Pode ser uma foto 3x4? Depende da foto 3x4. Geralmente a gente não fica bem em foto 3x4, né? Eu não sei vocês, mas eu raramente gosto das minhas fotos 3x4. Se você achar que a sua foto 3x4 passa a imagem que você quer passar, você achou que ela está bem produzida, que ela está adequada para o contexto, tudo bem. Ela vai comunicar o que você precisa comunicar. Mas aí essa é uma análise que você tem que fazer. Sempre o currículo vai depender de para onde e para quem você envia. O objetivo desse currículo ao ser enviado, tá? Essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Então, algumas respostas vão ser depende. Posso enviar a foto 3x4? Depende dessa análise. Em alguns contextos, sim. Outros talvez não. Mas a recomendação sempre vai ser não coloque foto, a menos que te peçam, tá? Quarto quadradinho de cuidados na elaboração do currículo. Insira somente formação acadêmica em curso ou concluída. O que eu quero dizer em curso? É algo que está sendo feito naquele momento. Alguns especialistas pedem até para você só colocar formação acadêmica de algo que está em fase de conclusão. Porque, assim, quando você coloca lá, cursando administração, primeiro período, está parecendo que você acabou de começar aquilo. Então, você ainda não tem, né, talvez você ainda não tenha desenvolvido conhecimento suficiente sobre aquela área para você dizer que tem aquilo. É claro que a gente quer colocar no currículo tudo aquilo que a gente está fazendo para mostrar que a gente está fazendo. Então, dependendo de qual for o contexto, você pode colocar que está cursando, mas nunca algo que você ainda vai fazer. Por exemplo, eu vou começar a faculdade no ano que vem. E aí você coloca lá a faculdade que você vai começar e diz que vai iniciar ainda. Não. Você só coloca algo que você está fazendo no momento ou algo que foi concluído. E outra coisa, algo que você fez por um tempo, mas você não concluiu. Não é recomendável que você coloque. Por exemplo, cursei administração até o quarto período. Você não concluiu. Mas eu desenvolvi algumas habilidades, né, com as disciplinas que eu cursei lá. Existe um outro campo do currículo para você poder dizer essas habilidades e até falar dessa experiência. Mas formação acadêmica é algo que ou você está fazendo ou você já concluiu, tá? Quinto quadradinho aqui já indo para a linha de baixo, né? O primeiro da linha de baixo. Idiomas. Mencione o nível de domínio. Se você fala algum idioma ou entende alguma coisa de algum idioma, você tem que dizer qual é o nível. Você não pode dizer lá inglês e não falar qual é o nível de inglês que você tem. Eu gosto de dizer também que, se você puder, que você informe o seu nível por competência. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente aprende um idioma, a gente aprende diferentes competências. Você aprende a fala, você aprende a escrita, você aprende a interpretação, você aprende a audição, né? Em inglês a gente chama de listening. Então, você tem aí algumas competências. Tem gente que escreve bem em inglês e lê bem em inglês, mas fala pouco. Então, é possível que uma pessoa seja intermediário na escrita e na leitura, mas seja básico na fala. Então, quando você for colocar os seus idiomas, se você dominar algum, tenha esse cuidado. Cursos. Você só deve mencionar o que for relevante para o seu objetivo.
que eu quero dizer com isso? Ao longo da vida, a gente faz cursos de diferentes coisas. Por exemplo, eu posso ter feito curso em algum momento para aprender barbearia. E aí eu sei, eu tenho competências de barbeiro, né? Eu fiz esse curso de barbearia. E aí eu vou aplicar para uma vaga de assistente financeiro. Tem alguma relevância o recrutador saber que eu fiz um curso de barbearia para a vaga de assistente financeiro? Não. Como não tem relevância, não é recomendável que você coloque. Ah, mas eu não vou colocar esse curso em momento nenhum no meu currículo. Você vai colocar no seu currículo no momento em que você for aplicar para uma vaga que tenha a ver com aquilo. Então, agora eu vou aplicar para uma vaga num salão de beleza. Aí faz sentido você colocar que tem esse curso de barbearia. Então, sempre você vai colocar no seu currículo cursos e experiências que tenham a ver com o que você está querendo fazer, ou que contribuam para que você seja mais competitivo para aquela vaga. O quadradinho aqui está repetido. Vamos para o último, experiência profissional. Segmente de acordo com o objetivo. A mesma coisa que eu acabei de falar do curso, você vai levar para a experiência profissional. Por exemplo, eu, no início da minha carreira, trabalhei no Spoleto. Isso é verdade, eu trabalhei no Spoleto por uma semana. E aí, o que eu fazia no Spoleto? Eu picava coisas, eu refogava, preparava molho e tal. Foi uma experiência interessante? Foi. Aprendi a desenvolver a habilidade de como picar cebola enquanto estava lá no espoleto. Aprendi a desenvolver essa habilidade. Mas hoje, faz algum sentido, se eu for aplicar para uma vaga de RH, dizer que eu tive uma experiência trabalhando no espoleto? Não faz, porque isso não vai acrescentar em nada para a minha vaga no RH. Então, se você teve alguma experiência em uma área, mas essa experiência não tem nada a ver com o que você vai fazer agora ou com o que você pretende fazer, e você acha que ela não vai contribuir para tornar o seu currículo mais competitivo, então não coloque essa informação, porque ela não vai te ajudar. Um comentário aqui da Viviane Lopes. Muito interessante essa parte. Eu colocava todas as experiências num só currículo. É muito importante fazer essa triagem. Até porque, ao longo da vida, a gente vai tendo muitas experiências. Então, você passa de uma área para outra, de uma empresa para outra, fazendo coisas diferentes. E aí, pode ser que em um determinado momento as coisas não façam mais sentido. Eu sempre dou o meu exemplo. Eu sou professor da educação básica, né? Tenho uma carreira acadêmica também. Já fiz algumas pós-graduações, fiz mestrado, estou pretendendo fazer doutorado e tal. Mas eu também tive uma carreira com RH. Então, eu trabalhei com recrutamento e seleção, desenvolvimento treinamento e desenvolvimento e tal. Se hoje eu for aplicar para uma vaga numa escola, né, de professor de inglês, por exemplo, que é uma das minhas habilidades, né? Eu tenho habilitação para dar aula de inglês. Eu vou aplicar para um curso de inglês, para dar aula de inglês lá. Tem alguma relevância eu colocar no meu currículo a minha experiência como recrutador, como alguém que trabalhou com RH em recrutamento e seleção? Para aquela pessoa que vai me avaliar, ela quer saber se eu sei dar aula de inglês, se eu tenho experiência dando aula de inglês. Se eu fui recrutador. Se eu encontrar algum link, por exemplo, eu fui recrutador numa empresa multinacional onde eu só contratava gringo. E aí lá eu tive a oportunidade de praticar muito meu inglês. Tem alguma conexão com aquilo que eu quero fazer. Aí ainda vai. Agora, se não tiver conexão, não coloque. Não vai te ajudar. Tudo bem até aqui, gente? A gente vai avançar para. Deixa eu passar aqui. Para a próxima etapa, que é já entrando na parte de elaboração do currículo. O que a gente faz efetivamente no currículo, o que a gente não faz no currículo. Obrigado, Kátia, Rodrigo, por darem aí o feedback. Então, na elaboração do currículo, a gente vai colocar basicamente essas informações aqui. Essas são informações indispensáveis para se ter no currículo. Seus dados pessoais, e eu já vou falar quais dados pessoais você deve colocar. O resumo profissional e o objetivo. Resumo profissional é uma coisa que muita gente não faz, e eu acho que faz toda a diferença, e eu vou explicar o porquê. Formação acadêmica e qualificações, né? Formação acadêmica é uma coisa, qualificações é outra, eu vou fazer essa distinção. Experiências profissionais, tem um erro de concordância ali, me perdoem por isso. E informações complementares, que é um outro campo do currículo também bem interessante, que eu acho que vale a pena incluir quando você tem algo para poder dizer de informações complementares. Vamos para os dados pessoais. O que eu coloco nos dados pessoais? É muito importante a empresa saber o seu nome. Preciso colocar meu nome completo? Não. Geralmente, um nome e um sobrenome basta.
É bom que você coloque nome e sobrenome que você utiliza nas redes sociais. Porque as empresas, a grande maioria das empresas que têm RHs estruturados, elas vasculham a sua vida nas redes sociais hoje em dia. Tem gente que fala, isso não acontece. Acontece. Acontece, as pessoas querem saber se você tem, se você usa rede social. Em alguns processos seletivos, eles já até perguntam nos formulários iniciais. Então, assim, é bom que você coloque já o nome que você utiliza nas redes sociais, porque eles vão procurar você lá. Não é para fazer uma pré-avaliação necessariamente, mas é para saber em quais redes sociais você está, se as suas redes sociais são abertas ou são fechadas, se elas são abertas, que tipo de conteúdo você posta lá. Então, alguns recrutadores, dependendo da vaga, fazem essa pesquisa. Então, é bom que você utilize nome e sobrenome que você já está acostumado a utilizar nas redes sociais. Então, não precisa você colocar, porque tem gente que tem 3, 4 sobrenomes e aí fica muita informação. Além do nome e sobrenome, se você for enviar para alguma empresa estrangeira, cabe colocar a nacionalidade, porque eles querem saber se você é brasileiro mesmo ou se não. Se é uma empresa brasileira, está meio que implícito que você é um candidato brasileiro também aqui no país, e aí isso não é tão relevante. Mas, além disso, você deve colocar sua idade. Sua data de nascimento não é relevante. Muita gente coloca a data de nascimento, a empresa não quer saber em que dia, em que mês, em que ano você nasceu. Isso não faz diferença nesse momento. Mas ela quer saber a sua idade. E aí, é muito mais fácil para o recrutador ele ter acesso à sua idade do que ter acesso à sua data de nascimento, porque ele vai ter que fazer conta para saber quantos anos você tem, né? Então, já dá ali a informação sobre a sua data, sobre a sua idade no momento em que você envia o currículo. É, Seu estado civil, algumas empresas levam isso muito a sério porque elas entendem que, dependendo do nível do cargo, é mais interessante que seja uma pessoa ou que já tenha uma união estável, ou seja casada, ou que esteja solteira. Eu sei que existem muitos questionamentos com relação a isso, mas algumas empresas, de fato, levam isso em consideração. Para alguns cargos em que, por exemplo, atuam em áreas operacionais, a sobrecarga é muito alta, eles, às vezes, chamam uma pessoa e fazem essas colocações para ver se ela consegue conciliar, sendo uma pessoa casada ou solteira, com aquela realidade de trabalho. Mas, geralmente, as empresas gostam de saber, até para fins de cálculos. Por isso, também a filiação, caso você tenha filhos. Porque as empresas que oferecem benefícios, geralmente os benefícios são estendidos aos terceiros, né? Aos familiares, as pessoas que convivem ali. Geralmente é cônjuge e filhos. Então, se a empresa oferece plano de saúde, por exemplo, ela vai oferecer plano de saúde para você, para sua esposa ou seu esposo e para os seus filhos. Então, algumas empresas gostam de ter essa margem de cálculo aí sobre quanto ela vai gastar com benefício. Então, é bom, importante você dizer Estado civil e a filiação, se tem ou se não tem filhos. Quando não tem filhos, você vai colocar sem filhos. Por exemplo, Ed Paiva, brasileiro, 33 anos, casado, sem filhos. Sobre seus dados de contato. Bairro, cidade, estado, basta. Você não precisa dizer detalhadamente seu endereço. Muitas vezes as pessoas colocam o nome da rua, o número da casa, o CEP. Nada disso é relevante nesse primeiro momento. A empresa geralmente quer saber onde, ou seja, em qual bairro você mora, em qual cidade, até também para fins de cálculo com relação a gastos com vale transporte e também para saber se você mora muito longe ou perto do trabalho. Seu telefone, de preferência que seja o WhatsApp, porque hoje em dia no Brasil esse é um meio de comunicação muito utilizado, e seu e-mail, por favor, um e-mail que você utilize com frequência e que tenha uma seriedade. Algumas pessoas fazem e-mail na adolescência, tipo Girl Power 1234, e aí é um e-mail assim aleatório, sabe? Ou sei lá, um nick que você usa em algum jogo, alguma coisa que é interna, e aí às vezes levam isso para o currículo. Também cuidado com isso, porque isso pode passar uma imagem que não é a imagem que você quer passar. Então, é interessante que você coloque um currículo que tenha seu nome, seu sobrenome, alguma coisa que passe, né, ali um pouco da sua identidade. Descrevendo lá os seus dados pessoais, colocou seus dados pessoais. Gente, importante, dados pessoais aqui, o que tem destaque é o seu nome, né? Você pode colocar o seu nome numa fonte um pouco maior, pode colocar um negrito. Todas as outras informações podem ser pequenas, elas podem ser, inclusive, menores do que o restante do texto do currículo. Nacionalidade, dados do seu endereço, contato. Por exemplo, se você vai utilizar a fonte 12 no currículo, esses dados podem estar em fonte 10, sem problema nenhum, porque eles são dados importantes, mas não são os dados que vendem a sua imagem profissional.
são dados que todo mundo vai colocar, né? Então, eles não te diferenciam de ninguém. Passando dos dados pessoais, a gente tem o resumo profissional e objetivo. O que que é o resumo profissional? É uma breve apresentação sobre quem você é profissionalmente. Eu costumo dizer que esse resumo profissional, ele é responsável por reter a atenção do recrutador naqueles 10 segundos iniciais em que ele pega o seu currículo. E quando a gente pega um currículo, você imagina, uma pessoa que é recrutadora, ela recebe inúmeros currículos, né? Abre inúmeros currículos por e-mail. Hoje em dia não tem tanto mais o currículo impresso, mas alguns lugares ainda recebem, mas a pessoa recebe lá vários PDFs, né? Muitos e muitos currículos. Aí ela abre aquilo para ler. Quando ela abre aquilo para ler, primeiro tem o impacto visual, né? Como o seu currículo está organizado, se ele está formatadinho, se ele não está, se ele está com as fontes, né, bem utilizadas, se a fonte passa uma seriedade, se não e tal. Primeiro tem o impacto visual. Depois tem o conteúdo, que é o que aquela pessoa vai ler. O conteúdo inicial, ele pode ser fundamental por cativar o recrutador e fazer com que ele se interesse pelo que você tem a dizer. Então, opa, essa pessoa aqui tem algo para me dizer. Eu coloquei aqui um exemplo, né, inspirado na minha trajetória, mas que você pode adequar para a sua trajetória, tá? Ele tem um pouco de resumo profissional e objetivo. Eu recomendo sempre que o resumo profissional, junto com o objetivo, não ultrapasse 5 linhas. O máximo do máximo é 5 linhas. Mas ele pode ficar ali com 3, 3,5, 4, até no máximo 5. Então, um resuminho. Profissional generalista de RH, com mais de 10 anos de experiência, tendo atuado principalmente nos subsistemas de treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção. E aí, essa é uma frase que resume um pouco, né, da minha história profissional. Logo na sequência, eu começo uma nova frase para dizer qual é o meu objetivo. Então, eu digo, meu objetivo é, e aí digo qual é. E você pode dizer isso de outras formas. Pretendo atuar com, ou pretendo atuar em, e aí diz o que é. Ou almejo, que é o mesmo que pretender, né? Almejo isso, isso e aquilo. Tá? Então, aqui, você já entrega para o recrutador um pouco do que você é, do que você já fez, o que você faz, e o que, que você está querendo enviando o currículo para ele naquele momento. Tá? Aí vamos imaginar que você está olhando o currículo de cima para baixo, né? Viu ali os dados pessoais, passou por esse resumo profissional, com objetivo. Muita gente coloca só objetivo. Não está errado também. Você pode colocar só o objetivo, que aí é direto e reto. Meu objetivo é esse, esse e aquele. Eu gosto muito da alternativa do resumo, porque o seu objetivo ele vem contextualizado. Ou seja, a pessoa não está lendo só que você quer trabalhar com determinada coisa totalmente aleatório. Ela está lendo primeiro que você já fez alguma coisa e que você quer agora se desenvolver de acordo com aquilo. Logo depois vem a sua formação acadêmica. O que você vai colocar na sua formação acadêmica? Aquilo que a gente falou lá atrás, os cursos formais. O que eu quero dizer com curso formal? É um curso reconhecido por um órgão regulador. Um curso reconhecido pelo MEC, um curso reconhecido por uma instituição que tem a ver com a classe profissional em que se atua, por exemplo, a CREA, né, ou a OAB, né, que são documentos específicos de determinadas áreas. Então, você diz ali na formação acadêmica qual foi o curso que você cursou, né, qual é o título daquela formação, diz qual foi a instituição onde você estudou, o ano de conclusão. Se não tiver concluído ainda, você pode colocar ali uma previsão da conclusão. Previsão de concluir em tal ano. Que aí a pessoa sabe que você está cursando e tem uma previsão de concluir. Se você tiver muitas coisas para contar, né, pós-graduação, graduação, curso técnico, tenta sempre organizar daquilo que está mais recente para o que está mais antigo. Então, acabei de fazer uma pós-graduação agora. Aí você põe a pós-graduação que você acabou por último, depois a que você fez anterior, depois a sua graduação e até o mais antigo. E aí tem um outro campo que você vai utilizar para qualificações e habilidades, que isso aqui ele vai acabar tendo mais, vai ficar com mais corpo se você lá no início só usar objetivo e não fizer resumo. Se você não fizer resumo profissional, você vai ter que falar aquilo que você falaria lá em outro lugar. Pode ser esse lugar aqui. Se você já fez o resumo profissional, aqui você vai dizer basicamente qualificações seriam aqueles cursos não formais que você fez
Como não formal aqui, tá? Eu estou usando a definição de um curso que não foi chancelado por um órgão regulador. Não necessariamente ele é informal. Por exemplo, você fez um curso de informática, é um curso livre. Ah, fiz um curso de Word, Excel e PowerPoint. É um curso livre. Ele é um curso nessa perspectiva não formal. O que você vai dizer ali? Você vai dizer qual é o título do curso, qual foi a instituição onde você cursou e quais foram as habilidades que você desenvolveu nesse curso. Habilidades e competências, ou só habilidades, enfim, dependendo do que você considerar mais relevante. Por exemplo, fiz um curso de oratória e aprendi a fazer apresentações. E você acha que isso é importante para a vaga que você vai aplicar. Você vai colocar aqui, nessa qualificações. E por que qualificações e habilidades? Porque pode ser que você tenha determinada habilidade e você não fez um curso para isso. Por exemplo, tem gente que aprende sozinho a editar fotos no Photoshop. E aí a pessoa tem a habilidade de editar fotos no Photoshop, mas ela não fez curso para isso. Ela pode relatar aqui essa habilidade. Ah, mas eu posso colocar no currículo uma coisa que eu não tenho como provar que fiz ou que sei? Se você realmente sabe, você tem como provar, porque a empresa pode testar o seu conhecimento. Por muito tempo, você acreditou que você não podia colocar no currículo uma coisa que não tem um certificado. Mas o que mais importa para uma empresa não é o certificado, é a sua habilidade em executar aquela tarefa. Então, se eu preciso que você saiba muito Excel e você não fez um curso de Excel, mas você sabe muito Excel, eu posso colocar você para fazer um teste Excel lá na empresa e saber ali, né, te testar para ver se você realmente sabe ou se você não sabe. Então, aqui você pode colocar as suas habilidades, as coisas que você sabe fazer, mas que não necessariamente você fez um curso. Kátia, você colocou exemplo, os cursos da Bradesco. Eu não sei de quais cursos da Bradesco você está falando. Se você puder me dar um exemplo de algum curso, se você fez algum curso da Bradesco, né, colocar aqui qual foi o curso que você fez, aí eu posso contextualizar mais com isso. Porque a Bradesco tem um Instituto Bradesco, e esse Instituto Bradesco tem um monte de coisa. E eu não estou muito por dentro de quais cursos eles têm oferecido. Então, de repente, se você puder me falar aqui, eu respondo com mais detalhes. Vamos seguindo. Experiência profissional. O que que você fala na experiência profissional? Você vai fazer sempre um breve resumo de tudo. A empresa que você trabalhou, quanto tempo você ficou lá, qual era o seu cargo e quais atividades você desempenhava. Mas tudo isso breve. Não é para você escrever textão. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que era, sei lá, vou pegar uma empresa que eu mesmo trabalhei, uma empresa de navegação marítima. Essa empresa tem um nome que talvez as pessoas não conheçam. O nome da empresa era Norscan. Se eu colocar só Norscan, muita gente não vai saber que empresa é essa. Então é interessante que você coloque, se não for uma empresa muito conhecida, entre parênteses, qual é o ramo de atuação daquela empresa. Por exemplo, a escola de inglês ou empresa de navegação marítima. Só para a pessoa que está lendo seu currículo saber que tipo de empresa é aquela. Comércio que vende bebidas, só para ela ter uma ideia. Então você diz qual é o nome da empresa, né? Faz essa breve apresentação ali, se for necessário, porque assim, tem algumas coisas que são bem óbvias, né? Nestlé. Todo mundo sabe o que a Nestlé faz. Então, você não precisa de uma breve apresentação. Mas, dependendo da empresa, vai precisar. Por exemplo, você trabalhou num armarinho, né? E a sua função era, sei lá, selecionar tecidos, botões, etc. Talvez seja um armarinho local e ninguém vai conhecer o nome daquele armarinho. Então, diz o nome da empresa. Depois você vai dizer qual era o título do cargo. Ah, eu trabalhei lá no armarinho de atendente ou de balconista. Você vai dizer o título do cargo. Vai dizer o período que você ficou. Não precisa ser a data específica, tá? Ah, entrei dia 17 de março de 2019. Não precisa ser. O mês que você entrou e o ano já basta. Porque a pessoa consegue ter uma ideia de ou quanto tempo você está lá. Por exemplo, entrou no mês de março de 2019 e está até os dias atuais. Ou entrou em março de 2019 e saiu em dezembro de 2020. E aí ela já sabe quanto tempo você ficou naquela empresa. Basicamente, essa informação é para o recrutador saber isso. Se você ainda está lá, ou se você já saiu de lá e quanto tempo você ficou lá. E aí, por último, você vai colocar a descrição das atividades. Ah, eu coloquei que o título do meu cargo era balconista. Não é óbvio o que o balconista faz? Não, não é óbvio, porque um balconista de uma empresa faz uma coisa, um balconista de outra empresa faz outra coisa. Ambos estão no balcão? Ambos estão no balcão, mas são balcões diferentes, com demandas diferentes, com trabalhos diferentes. Então você precisa dizer para o recrutador um pouco do que você fez ali.
Eu atendia a pessoa, tirava o pedido dela sobre os itens que ela queria, depois eu levava esses pedidos até o caixa, e aí no caixa eu empacotava as coisas que ela comprou e depois entregava e levava ela até a porta. Você fez ali uma descrição. A pessoa que está analisando o seu currículo já sabe mais ou menos o que você fazia. Por exemplo, eu que trabalhei como coordenador de treinamento e desenvolvimento. Dependendo da empresa, se eu trabalho numa empresa de alimentos, os tipos de treinamento e desenvolvimento que eu vou fazer com os trabalhadores daquela empresa são uns. Se eu trabalho numa empresa de petróleo, é outra coisa completamente diferente. Por isso é tão importante essa breve descrição. E, por fim, as informações complementares, você vai colocar tudo aquilo que você não colocou nos outros lugares do seu currículo, que você considera importante para complementar a sua apresentação, né? O seu resumo de vida, né? O seu currículo vitae. Por exemplo, você fez um trabalho social, ou você fez um voluntariado em algum lugar. E esse voluntariado, ele te ajudou a desenvolver ah, o pensamento solidário, a empatia, te desenvolveu habilidades. Isso é importante para você, para contar sobre coisas além daquilo que você já disse no seu currículo, que te ajudam a se destacar. Ou você fez, por exemplo, um intercâmbio em algum país, e você estudou por um tempo lá, e você não disse isso em outros lugares do seu currículo. Essas informações complementares é para dizer de forma complementar o que você ainda não disse, desde que essa informação seja relevante. Por exemplo, você tem uma habilidade musical muito boa, e aí você toca, né, nas suas horas vagas, e, de repente, para o cargo que você vai desenvolver, você está pretendendo trabalhar, a habilidade musical faz alguma diferença. Então, se você achar que isso é interessante, coloque isso nesse campo de informações complementares. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu acho que chegou alguma coisa no chat. Sim, Rodrigo Amaral. Na experiência profissional também tem que ser focado no cargo desejado ou toda experiência? Sim, focado no cargo desejado. Se a sua experiência, se você tiver uma experiência profissional que não tenha conexão nenhuma com o cargo que você está pretendendo naquele momento, você tem que fazer uma avaliação se vale a pena deixar ela ali ou se não. Porque isso vai muito de caso a caso, sabe? Por exemplo, imagina que eu sou um garoto de 22 anos que trabalhei só em 2 lugares. E aí eu estou procurando algo melhor. Eu trabalhei num lugar, sei lá, de auxiliar operacional e no outro lugar eu trabalhei de ajudante, né? E agora eu estou querendo trabalhar numa coisa melhor. E aí eu estou procurando esse emprego. Se eu tirar essas 2 experiências que eu tenho lá, vai parecer que eu nunca trabalhei, né? E aí eu não quero que pareça que eu nunca trabalhei. Então, eu coloco essas 2 experiências lá para a pessoa saber que eu já trabalhei com aquilo, mas agora eu estou procurando algo melhor. E aí eu posso escrever, por exemplo, um texto nessa parte das informações complementares, uma frase ali de 2 linhas, que eu tive experiência assim, assim, assado, mas que eu venho estudando, me preparando e que agora eu estou procurando me recolocar na área XYZ. Tudo depende de como você organiza as informações. Mas se você é alguém que já tem várias experiências, e você tem uma experiência que não tem nada a ver com o carro que você está pretendendo naquele momento, é melhor tirar e privilegiar as informações das experiências que você teve, tá? Vamos lá, vamos em frente. Bom, fechamos a etapa 2, né, com os cuidados importantes ao elaborar o currículo. Temos alguma pergunta sobre essas 2 etapas? Ou estamos bem? Kátia levantou a mão. Pode falar, Kátia. Ou você Boa quer... noite. Boa noite. Não, vou falar. Em relação aos cursos que eu falei da Bradesco, por exemplo, o Certo. curso de Excel, Word e análise de balanço. Uhum. Porque às vezes a gente está no começo, que é o meu caso, né? Eu ainda estou fazendo faculdade e estou no início. E aí não tem muita informação para colocar no currículo e ainda estou no meu primeiro emprego. Aham. Pode colocar, sem problemas, pode colocar, problema nenhum. Até porque esses cursos vão te ajudar, né, a mostrar a sua dedicação em desenvolver habilidades nesse momento da sua vida para se colocar profissionalmente. Essas análises que eu estou falando, elas atravessam muitos detalhes, porque assim, tudo depende do momento da carreira em que você está, das coisas que você pretende. Então, assim, se eu sou um jovem de 18, 19 anos e eu já fiz alguns cursos, eu quero mostrar essa minha dedicação, essa minha busca, eu coloco essas informações no meu currículo. Porque o recrutador que vai avaliar, quando ele pegar o currículo e olhar os dados pessoais, ele vai ver que é uma pessoa de 18, 19 anos. E aí o olhar dele sobre essa pessoa é diferente.
do olhar que ele vai ter para uma pessoa de 30 anos, para uma pessoa de 40 anos. Porque uma pessoa de 30, você espera que ela já tenha alguma trajetória. Uma pessoa de 18, 19, você sabe que ela está começando. Então, tem algumas informações que eu estou falando aqui que valem para qualquer história. Por exemplo, o lance da foto. Vale para qualquer um. Foto não é bom colocar. Só coloca se alguém te pedir. Agora, alguns detalhes de experiência profissional, coloca ou não coloca. Esse curso, coloca ou não coloca. Isso vai depender muito da característica da carreira que você está querendo montar, ou da carreira que você já montou. Ou se, porque, por exemplo, imagina que eu sou uma pessoa que está em transição. Por exemplo, eu trabalhei a vida inteira com comida e agora eu quero trabalhar com arte. Eu vou ser artista. É uma grande transição. Eu vou sair de uma área e vou para outra completamente diferente. E aí eu tenho que arrumar uma maneira de construir uma narrativa para mostrar para as pessoas que eu fiz isso aqui na minha vida, mas que agora eu estou mudando, que eu estou indo para outro lugar. E aí eu tenho que organizar essas informações no meu currículo. É nessas horas que a gente vê que fazer um currículo não é tão simples quanto parece, né? Mas vamos lá. Aqui a gente tem bastante coisa para vocês terem mais clareza. Vamos falar agora das informações importantes. Imagina, Kátia, precisando da sua chamada. Das informações importantes para potencializar o currículo. Então, você já montou agora a estrutura, né, do seu currículo. Você já sabe que tem que colocar ali seus dados pessoais, seu resumo profissional, né, informações da formação acadêmica, qualificações, experiência, informações complementares. E aí você chegou na parte de quero melhorar isso aqui. Como é que você melhora, né, potencializa o seu currículo? Tem uma dica muito interessante, que é essa primeira parte, que é a dica das palavras-chave. A pergunta é: quais são as palavras-chave da área que você quer atuar? Como assim? Eu quero atuar na área administrativa. Eu estou fazendo faculdade de administração. Ou eu quero atuar na área cultural. Eu estou fazendo teatro. Estou fazendo direção teatral. Se você está atuando naquela área, essa área tem algumas palavras-chave que são importantes para aquela área. Você precisa mapear essas palavras e inseri-las no seu currículo em algum lugar dos textos que você vai escrever. Por exemplo, imagina que eu sou um profissional de atendimento ao cliente. Existem algumas palavras que estão relacionadas com atendimento ao cliente. Abordagem é uma palavra, pós-venda é outra palavra, acompanhamento ou follow-up, né, muito comum para pós-venda, persuasão é uma palavra muito utilizada para quem trabalha com atendimento ao cliente. Essas palavras, que são palavras-chave relacionadas com atendimento ao cliente, precisam aparecer no meu currículo se eu quero trabalhar com atendimento ao cliente. Se você quer trabalhar com vendas, por exemplo, que é uma das palavras que eu coloquei ali, dentro do campo temático das vendas, né, tem outras palavras também importantes para essa área que você deveria explorar. Então, basicamente, isso aqui é um dever de casa. Você vai buscar mapear quais são as principais palavras-chave da área ou das áreas em que você quer atuar. Mas eu não tenho uma área focada, eu quero me colocar profissionalmente. Toda vez que você for aplicar para uma vaga, você vai fazer uma pesquisa sobre quais são as palavras-chave daquela área. Você está aplicando agora para uma vaga de, sei lá, assistente operacional. Quais são as palavras-chave relacionadas com essa área aqui? E aí você vai adequar o seu currículo. No final das contas, a grande mensagem que fica com o envio de currículo é: toda vez que você vai enviar um currículo, o ideal é que você revise esse currículo e adeque esse currículo para aquela vaga que você está aplicando. Então, não é recomendável, sob nenhuma perspectiva, fazer o que muita gente faz de um currículo só padrão e disparar para vários lugares, como se aquilo fosse comunicar o que você precisa comunicar para diferentes vagas, tá? Então, aqui algumas palavras-chave que eu coloquei como ideias são vendas, atendimento ao cliente, consumidor, comercial, financeiro, liderança, operações, RH. Algumas dessas palavras são até setores, né? Comercial, por exemplo, é um setor de uma empresa, né? RH é um setor, mas todas elas têm várias outras palavras relacionadas que podem ser exploradas e colocadas no currículo. Isso é uma forma de você potencializar o seu currículo.
Outra coisa que você deve levar em consideração para potencializar o seu currículo, deixar o seu currículo mais atraente, é o formato do seu currículo. E aí temos aqui algumas caixinhas de coisas sobre o formato do currículo. Primeiro, procure seguir um formato que privilegie as informações mais relevantes. Ou seja, você tem falado isso o tempo todo, né? De adequação do seu currículo para aquela vaga. Tudo que não for relevante para aquela vaga, tira do seu currículo. Ou tudo que pode, de alguma forma, te prejudicar, vou usar essa palavra mais forte, tira do seu currículo, porque aquilo não vai contribuir para você, então não tem que estar lá. Você tem que privilegiar as informações que você sabe que vão te ajudar a ficar mais perto daquela vaga. Quer ver um exemplo? Muitas vezes vale mais a pena você gastar um espaço do seu currículo falando de algo que você faz bem do que falando de um curso que você fez que não serviu para muita coisa. Então, eu estou aplicando para uma vaga de atendimento ao cliente. E eu sou muito bom de comunicação. Eu apresentava seminários na escola, meus professores sempre me elogiavam. Sei lá, eu sou da igreja, na igreja eu falo lá na frente, eu não tenho vergonha de falar em público. Essas coisas que para você parecem que são têm pouca importância, falar, todo mundo fala, se comunicar, todo mundo se comunica. Não são. São uma habilidade que você tem. E talvez essa habilidade ela mereça mais espaço no seu currículo do que outra informação menos importante de um curso que você fez que não tenha tanta relevância assim, por exemplo, tá? Então é dar mais valor àquilo que vai ser mais relevante. Segundo quadradinho, não se aventure em estratégias não testadas. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que quer inventar moda, quer fazer um currículo diferentão, quer usar um design, quer, sei lá, se apresentar de uma outra forma. E aí, assim, eu sou o cara da inovação, super gosto de inovação e pessoas que inovam muito bem feito, têm uma super valorização no mercado. Mas antes disso, você precisa, no mínimo, ter alguma convicção de que aquela estratégia que você vai utilizar, ela já foi testada por alguém, ela deu certo em algum sentido. Porque você pode estar dando um tiro no pé, fazendo algo muito mirabolante, que no final das contas, em vez de te ajudar, vai te prejudicar. Utilize fontes comuns e que passem seriedade. Quando eu digo passar seriedade, eu falo em não utilizar fontes tortinhas, cheias de detalhezinhos ou cursivas demais que até atrapalham a leitura. A famosa Comic Sans, por exemplo, é uma fonte totalmente rechaçada para currículo. Ela é muito infantil, ela é muito despojada para um currículo. Então, é sempre bom que você privilegie fontes mais sérias, como Times, como Arial, Courrier. Eu coloquei aqui Times e Arial, mas tem várias outras, né, que são fontes interessantes para você poder passar essa imagem. Coloquei evite utilização de cores, mas isso é assim, muito num extremo. Evitar muitas cores. Se você quiser colocar uma barra na cor azul, né, ou se você quiser colocar, sei lá, os tópicos do seu currículo com um negrito e um verde escuro que não atrapalhe a leitura, isso é até razoável, desde que esteja muito dialogando com o que você quer passar. Mas o certeiro é sempre o currículo todinho preto, né? Usar no máximo ali um negrito para um título, para alguma coisa, e não usar cores. Mas, por exemplo, se você é da área criativa, se você é um fotógrafo, se você é um designer, explorar cores faz sentido para o mercado em que você está. Mas, dependendo da área, né, as áreas mais tradicionais usam um currículo fundo branco, fonte preta, fonte séria, tamanho médio ali, tamanho 12 geralmente, e é isso, tá? Sem inventar muitas coisas. Passando para a linha de baixo, primeiro quadradinho, evite utilizar textos em caps lock. Caps lock passa sempre aquela imagem de um hiper destaque, né? Parece que você está falando aquilo alto, que você está chamando a atenção para aquilo. No currículo, a gente só recomenda o uso de caps lock em siglas. Por exemplo, eu estudo na UFRJ. A UFRJ é uma sigla. Do ponto de vista da língua portuguesa, toda sigla deve ser redigida com letra maiúscula. Então, eu estudei na Universidade Estácio de Sá, que tem a sigla UNESA. UNESA em caps lock, né, em caixa alta. Mas fora isso, seu nome eu acho que é a única coisa fora das siglas que é tolerável em caixa alta. Tem até alguns, para quem usa o Word, né,
Dentro do Word, se você vai nos Words mais recentes, você vai lá em criar arquivo novo, ele tem templates. E aí tem vários templates de várias coisas, de carta, de ofício e tal, e tem um botão de template de currículo. É até uma forma de começar um currículo para quem não tem muita familiaridade com formatação, porque ele já vem formatadinho, é só você preencher. Alguns desses modelos de currículo já vêm com o nome em caixa alta, em caps lock, mas é só o nome. Isso também é aceitável. Tirando isso, títulos, texto, nada disso em caps lock, tá? Em fonte normal. Mantenha um padrão de formatação. Observe o tamanho das fontes, o uso de negrito ou itálico. O que eu quero dizer com padrão? Se você optou por utilizar em todo o texto fonte 12 e no título fonte 13, por exemplo, para dar mais um destaque, não pode ter um título com fonte 13 e outro com fonte 12. Tem que estar tudo com 13. Se você optou por colocar o título em negrito, todos os títulos têm que estar em negrito. Se você optou por usar itálico em algum lugar, a mesma coisa. Então, você tem que seguir um padrão de formatação. E aí, ainda nessa linha da formatação, pulando para esse quadrinho ao lado, né, que é o penúltimo, observe atentamente as margens e o alinhamento do texto. Tem gente que escreve o texto e aí deixa ele justificado à esquerda, uma parte. Aí depois escreve outro texto e aí aquele texto fica distribuído. Não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas são aquelas formatações, ou para um canto, ou para um outro, ou centralizada, ou distribuída. Você tem que ter um padrão. E eu sempre recomendo o padrão distribuído. Você vai lá, escolhe as duas margens, né, idênticas, por favor. Então, se você deu 2 centímetros de um lado, 2 centímetros do outro, deu 1 centímetro em cima, 1 centímetro embaixo, para ficar proporcional. E as margens ali com um texto, com uma formatação padrão, preferencialmente é distribuído. Porque quando você pega o arquivo, você abre o arquivo e vê, visualmente ele passa uma imagem de organização. O texto todo formatadinho e distribuído. Quando tem um texto para um lado, um texto para o outro, aquilo passa uma imagem de desorganização. E você não quer ser lido como uma pessoa desorganizada, né? E aqui a caixinha para você potencializar o seu currículo. Essa dica é sensacional. Peça outras pessoas para lerem o seu currículo e veja se ele comunica o que você pretendia. Então, assim, você fez seu currículo. Vai lá e pede para um amigo, seu pai, para sua mãe, para o seu primo, para sua prima, seu colega, enfim, para ele ler o seu currículo e pedir e fazer uma avaliação para você. E aí você vai sentir se o que você queria passar naquele currículo passou para aquela pessoa. Se ela conseguiu captar o que você queria que a pessoa que vai ler o seu currículo captasse. É sempre bom pedir para alguém revisar o seu currículo, né, dar uma lida, porque pode ser que tenha algo que você fez e passou desapercebido. Inclusive do ponto de vista da língua portuguesa, né? Você não deve perder de vista que o seu currículo tem que estar bem escrito, tem que ter pontuação, tem que ter acentuação, né? Tem que estar utilizando um vocabulário adequado, né? Um vocabulário que comunique bem o que você precisa comunicar. Então é bom que alguém veja e dê uma opinião e quem sabe ali encontre algum deslize seu, alguma coisa que você deixou passar. Muito bem, fechamos as informações importantes para potencializar o currículo e agora nós vamos para o checklist do currículo competitivo. Temos alguma pergunta até agora ou estamos bem? Enquanto isso, dei uma molhadinha aqui na garganta. A Anelisa respondeu que está tudo certo. Maravilha. Então vamos nós, vamos em frente. Vamos falar agora sobre o checklist do currículo competitivo. Como eu disse lá no início, o checklist ele é basicamente algumas perguntas que você deve se fazer para ter certeza de que você fez tudo o que tinha que fazer no seu currículo. Esse material vai ser disponibilizado para vocês, essa apresentação. Então, vocês não precisam anotar essas perguntas. Eu só vou ler uma por uma para você poder já fazer a reflexão. Eu tinha pedido para vocês irem anotando reflexões, insights, coisas que vocês pensarem durante essa oficina. Então, pode ser que quando eu faça uma dessas perguntas, eu leia uma dessas perguntas, talvez você pense em alguma coisa e aí você pode anotar isso. Mas as perguntas, o arquivo vai para vocês por e-mail. Primeira coisa, eu conferi os meus dados pessoais, inclusive telefone e e-mail. Gente,
um número errado no seu telefone ou uma letra errada no seu e-mail pode atrapalhar tudo. Porque você acha que o recrutador vai ficar tentando descobrir qual é o seu número ou qual é o seu e-mail se não tiver essa informação clara no seu currículo? Não, ele vai passar para o próximo. Então, se tiver um erro de digitação no seu telefone, se tiver um erro de digitação no seu e-mail, e ele não conseguir se comunicar com você, você provavelmente vai perder essa oportunidade. Então, confira. Segunda pergunta. Eu fiz uma apresentação atrativa capaz de despertar o interesse e reter a atenção do recrutador? Essa é uma pergunta interessante. Se você fosse o recrutador e estivesse lendo aquele texto do seu currículo, você teria interesse em continuar lendo? Você ficaria interessado em chamar aquela pessoa para uma entrevista? É uma pergunta interessante. Terceira pergunta. Defini meus objetivos de forma clara. Eu mencionei cargos e áreas pretendidas. Lá no início, quando eu falei do resumo profissional e falei, meu objetivo é, ou pretendo isso, ou almejo isso, você pode dizer o seu objetivo de forma ampla em relação a uma área, por exemplo, pretendo atuar na área financeira. Ou você pode dizer também o seu objetivo de forma muito específica. Desejo atuar como auxiliar financeiro. Até porque se você já souber para qual vaga você está aplicando, é até mais interessante que você escreva o seu currículo já com o nome da vaga. Desejo atuar na vaga X, que é aquela vaga que você está aplicando. Então, essa pergunta é para você rever se você realmente colocou qual era o seu objetivo, né? Se você disse o seu objetivo de forma clara. Quarta pergunta. Eu fiz um resumo das minhas qualificações correspondentes aos meus objetivos, ou seja, lá nas minhas qualificações, eu falei sobre coisas que vão ajudar aquela pessoa que está avaliando o meu currículo a acreditar, né, que eu tenho as qualificações necessárias para ocupar o cargo que eu quero ocupar? É essa reflexão. A primeira pergunta aqui da linha de baixo. Eu descrevi as minhas experiências profissionais em ordem decrescente. Uma coisa sobre a ordem decrescente que eu não falei é a seguinte. Para quem está começando, isso não faz tanta diferença, mas para quem já tem alguma trajetória, faz. Quando o recrutador começa a avaliar, ele vai ver assim, tá, se o seu currículo tiver de tal dia, de tal mês, ano, até os dias atuais, ele vai saber que no momento você está empregado. Ok, você está trabalhando. Daí ele vai continuar lendo as experiências que vieram anteriormente. Vamos imaginar que em algum momento tenha uma lacuna de tempo entre uma experiência e outra. Por exemplo, você saiu de uma empresa em 2018 e depois você só entrou numa outra empresa em 2020. O recrutador vai subentender que entre 2018 e 2020 você ficou sem fazer nada, profissionalmente falando. E ele vai querer perguntar sobre isso. Então, quando você não coloca as suas experiências em ordem decrescente, isso confunde o trabalho do recrutador. Dá mais trabalho para ele ficar pensando, saiu de uma empresa, foi para outra, aí aqui era tal ano, ali em outro ano. Então, é importante ter essa ordem decrescente, até por isso. E se você teve lacunas de tempo, aproveitando que eu falei disso, se prepare para responder perguntas sobre isso. Porque ele vai, provavelmente, te colocar ali alguns questionamentos para entender o que aconteceu na sua vida naquele momento. Muito comum os recrutadores quererem saber por que você saiu de determinadas empresas. Então, é bom que você vá com uma narrativa pronta, principalmente se você teve uma saída não amistosa, né? Se você saiu porque as coisas já não iam bem. Você precisa ter uma narrativa muito pronta para o recrutador na hora que ele perguntar isso. Segundo aqui de baixo. Coloquei data de início e término das minhas atividades nas empresas onde trabalhei. Quando eu falo que data de início e término, é mês e ano. Não é a data exatamente, tá? Como eu já tinha falado lá atrás. Vamos lá. Viviane perguntou, no caso de tirar algumas experiências por não ter relação com o cargo que pretende ocupar, não confunde também? Depende. Por quê? Se você colocar tudo em ordem cronológica, aí vamos imaginar o seguinte, durante um período ficou uma lacuna de um ano e meio, 2 anos. O recrutador ele vai te perguntar, ele vai te chamar para entrevista, e ele vai te perguntar assim, eu percebi que você saiu dessa empresa e depois você passou 2 anos sem nenhuma experiência profissional. Você ficou desempregado?
Aí você vai responder: não, neste período eu estava trabalhando em tal empresa, fazendo tal coisa, porém eu considerei que essa experiência profissional não dialogava com o momento da carreira em que eu estou, ou com o objetivo que eu tenho agora. Por essa razão eu não coloquei no currículo. E aí pronto, tá? O fato de você ter uma lacuna no seu currículo entre um tempo de trabalho e outro não costuma configurar um impeditivo para você ser convocado para uma entrevista. Isso não, na verdade, ninguém vai levar isso em consideração. Assim, não vou chamar essa pessoa para uma entrevista porque ela ficou 2 anos sem trabalhar entre uma experiência profissional e outra. Não. O que vai fazer você ser chamado para uma entrevista é as suas habilidades, suas competências, sua experiência, que provem que você é bom para aquela vaga. Agora, na entrevista, provavelmente eles vão te perguntar, né, por curiosidade, e aí você vai contextualizar o motivo pelo qual você não colocou ali. Terceiro quadradinho aqui de baixo. Eu analisei todos os cursos inseridos e refleti sobre a relevância dessas informações para o objetivo pretendido. Não é aquela história novamente de esse curso que eu fiz serve para essa vaga que eu vou aplicar? Ok, então eu mantenho. Esse curso que eu fiz não serve para essa vaga que eu vou aplicar, então não tem por que eu manter, vou retirar. E o último quadradinho. Detalhei as experiências que já tive, destacando meus diferenciais e resultados alcançados. Essa questão dos resultados alcançados eu não falei, e aí eu vou falar brevemente sobre ela. Imagina que você foi uma pessoa que, no cargo em que você executou, você trouxe resultados expressivos para a empresa. O que eu quero dizer com resultados expressivos? Você ajudou a tirar alguma coisa de um ponto A e levou para um ponto B. Era de um jeito e ficou melhor depois que você fez alguma coisa. Por exemplo, vamos imaginar que você entrou num consultório odontológico para ser secretária do dentista, e aí o dentista não tinha, sei lá, no cadastro das pessoas uma determinada informação. E aí você foi a pessoa que conseguiu colocar em todos os cadastros aquela informação. Ou um outro exemplo, todos os cadastros eram fichas de papel. E aí precisava, né, melhorar aquilo, e você foi a pessoa que passou todas as fichas de papel para o sistema digitalizado. Isso é um resultado alcançado, e você pode falar isso no seu currículo, se você tiver passado por alguma empresa. Ou, outra coisa interessante, você esteve numa empresa onde você conduziu um projeto, você liderava, sei lá, os encontros de integração, e você era muito bom nisso, era elogiado por isso, você pode dizer, né, que você teve esse feito durante um período em que você ficou em determinada empresa, tá? Vamos avançar aqui, porque temos ainda mais algumas perguntinhas para o nosso checklist do currículo. Primeiro aqui dessa linha de quadradinho, foquei meu currículo de maneira a enfatizar meus objetivos profissionais, ou seja, está claro o que eu quero, né, mandando o currículo para aquela empresa. Preenchi de maneira correta o campo de habilidades e qualificações para demonstrar meus conhecimentos. Tudo que eu sei fazer de bom, que vai me ajudar a conquistar aquela vaga, eu disse ali? Ou tem alguma coisa que eu sei fazer de bom, que me ajudaria a fazer bem aquela vaga? Por exemplo, eu sou muito organizado. Eu sou uma pessoa extremamente organizada, eu organizo tudo na minha vida, minha casa, qualquer lugar que eu vou trabalhar, eu organizo tudo. Eu falei sobre essa minha habilidade de organização nesse currículo para uma vaga que eu sei que a organização vai fazer diferença? Se eu não falei, tenho que falar. Então é essa reflexão que você vai fazer. Penúltima, evitei incluir cursos e habilidades que não condizem com meus objetivos. É aquela história que a gente já falou. Se não tem a ver, não coloco. Se eu não evitei, tem que ir lá e reconsiderar. E a pergunta mais importante de todas. Fui sincero em todas as minhas colocações? Não há nada mais constrangedor do que um recrutador tentar averiguar se as coisas que você colocou no seu currículo de fato condizem com a verdade, e aí ele constatar que não condizem com a verdade. Ou seja, não minta. Né? Mentira tem muita perna curta. Tem gente que dá uma aumentada. Né? Eu, por exemplo, já fiz entrevistas de pessoas que disseram que tinham inglês avançado, e aí quando eu comecei a conversar em inglês com a pessoa não tinha nem inglês básico. Porque, para mim, que sou recrutador, né, a pessoa que está fazendo o processo seletivo, isso não vai fazer diferença. Né? Ela vai te eliminar do processo e vai seguir para o próximo candidato. Mas para você é um constrangimento enorme. E tem uma outra coisa.
As pessoas de recrutamento, elas se conhecem, porque elas têm grupos, né? Existem grupos organizados de recrutadores que trocam informações e tal. Inclusive, é muito comum quando um recrutador pega um currículo e ele vê assim, sei lá, trabalhei na loja Marisa. Se ele conhece a pessoa, alguém do RH da Marisa, é muito comum ele dar uma ligada e falar assim, que eu estou com o currículo de fulana, que trabalhou aí do mês tal, ano tal, até o mês tal, ano tal. Queria saber recomendações dessa pessoa. Então, não minta, né? Se você tem alguma coisa para dizer, diga. Se você tem coisas que você acha que não valem a pena colocar no currículo porque não vão te gerar alguma indisposição, não coloque, né? Mas aí você não está mentindo. Então, seja sincero, seja verdadeiro com as informações que você coloca no seu currículo. Etapa 4 finalizada. Vamos agora para a etapa 5. Temos alguma pergunta até aqui? Ou estamos indo bem? Já estamos entrando na nossa reta final. A gente vai falar um pouquinho de formas de divulgar o currículo. E aí depois eu vou falar muito rapidamente sobre o LinkedIn e portais de vagas, porque o nosso compromisso era de fazer aqui mais ou menos 90 minutos de oficina e eu não quero passar muito desse tempo, tá? Então, quero ocupar muito a noite de vocês aí. Vamos lá para formas de divulgar o currículo. Ninguém colocou nada no chat, estou entendendo que não temos pergunta e podemos avançar. Como fazer para o seu currículo chegar na mão do recrutador? Nós temos basicamente duas formas muito tradicionais, que são essas duas aqui, né? O e-mail, como a gente geralmente faz, e o impresso, que muita gente ainda recorre a esse e-mail, principalmente no comércio, né? É muito comum a pessoa imprimir o currículo e sair distribuindo no comércio. O que eu quero fazer de considerações sobre esses dois métodos tradicionais, o e-mail e o impresso? O e-mail. Só envie e-mail para alguma empresa quando essa empresa tiver uma vaga para a qual você deseja se candidatar. Muita gente, antigamente isso acontecia demais, hoje em dia acontece um pouco menos, pegava uma lista de e-mails de RH de várias empresas e aí pegava o currículo, anexava e mandava de uma vez só o mesmo currículo para um monte de RH de várias empresas que não estão com vagas abertas para aquilo que você quer trabalhar. Então, assim, você está gastando seu tempo à toa, porque o recrutador ele vai deletar a sua mensagem. Ele não vai. Se ele for muito generoso, igual eu era e alguns colegas meus somos, a gente pega aquele currículo, aí geralmente você coloca no título, né? Sei lá, vendedor. Você pega aquele currículo e arrasta para alguma pasta de vendedor, para em algum momento, quando você precisar de um vendedor, você olhar aquela pasta. Mas muita gente, quando não tem vaga em aberto, deleta. Então, assim, é um inconveniente. E outra coisa. É muito difícil você ter empresas organizadas ao ponto de sempre recorrer ao banco de dados de currículo para ver se a pessoa que ela está procurando está naquele banco de dados de currículo já recebidos. Por que isso acontece? Porque as informações se desatualizam. Então, por exemplo, se eu hoje abro uma vaga de vendedor, de novo, e aí eu já tenho uma pasta, né, cheia de currículo de vendedor, esses currículos chegaram há muito tempo. Então, pode ser que aquela pessoa não esteja mais procurando emprego. Pode ser que aquela pessoa tenha mudado de área. Pode ser que aquela pessoa tenha mudado de cidade. Muita coisa pode ter acontecido. Então, para o recrutador, é muito mais interessante ele abrir a vaga e aguardar os currículos chegarem atualizados do que consultar um banco de dados de informações que talvez estejam desatualizadas. Então, enviar currículo assim, sem ninguém pedir, não funciona muito. Então, quando você tiver conhecimento de uma vaga, você vai enviar o seu e-mail para aquela pessoa que está cuidando daquela vaga e vai dizer que você quer aplicar para aquela vaga, tá? O impresso, ele geralmente é uma tentativa mais às cegas, né? A menos que alguma empresa tenha colocado um cartaz falando vagas, entregue seu currículo aqui. Aí você vai lá entregar o currículo. Mas na grande maioria das vezes é alguém que, assim, vou sair para procurar emprego e vai entregar currículo. O que você deveria fazer para poder ter um pouco mais de alcance, né? Primeiro, uma boa apresentação do seu currículo. Lá atrás, muito lá atrás, quando eu entreguei currículo impresso na minha vida, eu usava uma pastinha plástica, eu não lembro o nome daquela pasta. Ela é uma pastinha plástica transparente com uma canaleta. E aí a canaleta, ela prende a folha ali. Eu usava isso porque era uma forma das pessoas verem aquilo na mesa, né? Assim, isso aqui, porque se você entrega uma folha solta de qualquer forma, essa folha se perde. Se você entrega no envelope,
Você não tem garantia que a pessoa vai abrir o envelope para ver o seu currículo. Então, eu usava essa estratégia e ela funcionava bastante. Então, o que eu acho que você deve fazer é encontrar meios de se destacar o seu currículo para que aquela pessoa veja o seu currículo. Mas, mais do que isso, é mais importante ainda que você entregue para a pessoa certa. Porque tem muita gente que vai no lugar e fala assim, tá recebendo o currículo? Tô recebendo o currículo. E aí entrega para qualquer pessoa sem saber quem é. O ideal é que você entregue o currículo na mão de quem cuida daquele processo. Então, fechando essa história aqui do e-mail e do impresso, vamos para as outras 3 coisas que eu acho que são as coisas que podem dar mais chances de projeção para vocês. A primeira delas é networking. Networking, para quem não sabe, é contatos. Você fazer contatos. Quando você está procurando um emprego, a melhor forma de você chegar em algum recrutador, de você conseguir a articulação, é você utilizar a sua rede de contatos para chegar nas pessoas. Então, por exemplo, você tem amigos que trabalham numa determinada empresa e você quer aplicar para algum cargo naquela empresa. Você utiliza os seus contatos para conseguir chegar naquela vaga ou chegar naquela oportunidade. Então, networking é algo muito importante para você poder fazer o seu currículo chegar nas mãos de um recrutador. E aí, as outras 2 formas, que são as formas que estão destacadas, são as que eu quero dar mais ênfase, que a gente vai falar delas logo na sequência, que é a plataforma de vagas e a rede social, a LinkedIn. A Isa acabou de mandar uma mensagem aqui no chat dando um oi, vou dar um minutinho para ela falar com vocês, que é a nossa idealizadora aqui lá do mandato, e aí a gente continua para fechar com a plataforma de vagas e com a rede social. Fala com a gente, Isa. Ed, eu ainda estou aqui no processo seletivo que eu estou participando. Eu vou falar daqui a pouco. Pode continuar tocando aí o barco. Tá joia. Beleza. Então vamos embora, gente. Seguindo aqui. Plataformas de vagas e LinkedIn. LinkedIn é uma rede social voltada para fins profissionais. E as plataformas de vagas são lugares onde você cadastra o seu currículo, os seus dados, e aplica para uma vaga lá dentro. Vamos falar primeiro sobre o LinkedIn, né? O LinkedIn, ele surgiu já há muito tempo, não é nenhuma novidade. Embora no Brasil ele tenha se popularizado há um pouco menos tempo, né? Mas ele já existe há bastante tempo. E ele funciona basicamente da seguinte maneira. É a lógica das redes sociais. Você tem um perfil, esse seu perfil se conecta com o perfil de outras pessoas, mas em vez de você ficar publicando ali fotos, compartilhamentos de conteúdos aleatórios, você vai produzir conteúdo e consumir conteúdo sobre carreira, sobre vida profissional e coisas desse tipo. Então, eu coloquei aqui um print para vocês da visão inicial do perfil. É um print do meu perfil. Percebam que tem uma capa, né? Essa parte em amarelo é uma capa, igual capa de Facebook. Você pode escolher uma capa para colocar no seu perfil e essa é a capa que está no meu. A foto, né? Eu escolhi ali uma foto que comunique um pouco daquilo que eu quero passar para as pessoas. E aí tem o título. Eu uso o LinkedIn há muito tempo, desde que eu trabalhava em empresas multinacionais. Então, o meu LinkedIn ele é todo em inglês. Mas você pode colocar todo em português, usar a plataforma em português e colocar as informações em português. Então, percebam que aqui eu tenho, embaixo da foto, meu nome, o título do cargo que eu ocupo, né, que aqui é o mesmo que assessor parlamentar, né, na Câmara Municipal de Macaé, já que eu estou trabalhando lá com a Isa. Então, aqui ele diz onde eu estou trabalhando no momento. Ele fala da última universidade onde eu estudei, que é a Universidade Federal Fluminense, a UF. Você pode colocar um portfólio para apresentar coisas suas. E aqui tem o sobre, que é muito parecido com aquele resumo profissional que a gente falou lá do currículo. Ele faz uma breve apresentação sobre você. Só que como aqui é o LinkedIn, você pode fazer isso de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais extensiva. Então, eu digo aqui que eu tenho mais de 10 anos trabalhando com ensino médio, escolas de ensino fundamental, falo que tenho experiência, né, como consultor de desenvolvimento humano, falo que eu tenho mestrado e tal. Então, aqui é um resumo, né, daquilo que você quer comunicar para as pessoas. Essa próxima tela, ela já é a tela de dentro da plataforma. É como se eu tivesse clicado ali no Home e estou vendo a minha tela inicial.
E aí eu coloquei esse círculo aqui para vocês verem, que é onde você vai para editar as suas informações. Então, tem ali, editar informações públicas do perfil, né? Você indo ali nesse editar, você vai ter a sugestão da própria plataforma para você ir preenchendo os campos. Então, aqui, ó, tem editar conteúdo. Aí está dizendo, esse aqui é o seu perfil público, para editar essas sessões, atualize o seu perfil. Então, aqui, por exemplo, vão aparecer botõezinhos para eu ir editando as partes que eu quero ir editando. Eu acho que o LinkedIn, por si só, dá uma oficina completa, né, para a gente falar só dele. Então, o que eu queria passar para vocês aqui era um pouquinho dessa interface de como ele é por dentro. E falei do perfil, de como editar o perfil, e agora eu vou falar um pouquinho sobre como você vê vagas, né? Você clicando no botão Home, lá dentro, aqui em cima, você vai ter essa opção chamada Jobs. Deve estar empregos, né, na versão em português. Clicando nesse botão, ele vai te levar para a área de empregos do LinkedIn. A tela seria essa aqui. Então, é a tela de dentro da plataforma de vagas. Ele vai mostrar aqui My Jobs, que são os meus empregos, as vagas que eu apliquei. Ele tem como você criar alertas, por exemplo. Você segue uma empresa, tem como você criar um alerta para quando aquela empresa abrir uma vaga. Salary, para você ter uma ideia de salários. E aí tem outras coisas aqui que são recursos da plataforma que dá para você fazer avaliação de habilidades, dá para você fazer uma preparação para entrevista, tem outros recursos muito interessantes. Eu coloquei esse círculo aqui para destacar a vaga de gerente de desenvolvimento organizacional. É uma vaga que foi sugerida para mim. Depois que você preenche a plataforma, com todos os seus dados no seu perfil, vai aparecer isso aqui, recomendados para você. A plataforma automaticamente vai recomendar vagas que tenham a ver com o seu perfil. Então, eles me recomendam, isso aqui eu tirei hoje, esse print, ó, gerente de desenvolvimento humano e organizacional, para trabalhar lá em Fortaleza, foi postada 2 dias atrás, e aí tem o botão aqui, ó, Easy Apply, que é aplicar facilmente. Então, clicando aqui, você já aplica para a vaga. Eu acho que eu coloquei, sim, coloquei aqui um outro print, deixa eu só molhar a garganta de novo. Coloquei um outro print que já é dentro da tela, onde a gente faz a aplicação da vaga. E aí aqui, se a gente rolasse para baixo, a gente ia ver os detalhes dessa vaga. Podem ver aqui, inclusive, olha, que ele mostra quantas pessoas já aplicaram. Está dizendo aqui que mais de 200 pessoas já aplicaram para essa vaga. E ela foi postada 2 dias atrás. E aí vai dizer quais são os requerimentos para a vaga. Algumas empresas já dizem qual é a média salarial, quais são os benefícios. E aqui do lado, ele mostra ainda jobs empregos baseados no seu perfil. Tem outras vagas que ele considerou que são compatíveis com o meu perfil e está recomendando que eu aplique para essas vagas, né? Então, isso vai acontecer com vocês também, uma vez que o perfil de vocês esteja completo. Então, uma sacada muito importante no uso do LinkedIn é você preencher o seu perfil completamente, com todas as informações possíveis, e isso é bem intuitivo, porque a própria plataforma vai te recomendando os campos que você tem que preencher. Então, ele pede para que você preencha o seu resumo profissional, depois ele pede para que você preencha os cursos que você fez, vai pedir as experiências profissionais, se você tiver, as habilidades que você tem. Tem um outro recurso interessante no LinkedIn, que é recomendações. Você pode pedir para pessoas com quem você trabalhou, ou quem você estudou, desenvolveu projetos juntos, que escrevam uma recomendação para você. E aí essa pessoa pode falar, enquanto eu trabalhei com o Ed era assim, era assado e tal. E essa recomendação fica pública, então ela acaba funcionando como uma espécie de endosso sobre as suas habilidades, as suas competências, seu perfil profissional, para que outras pessoas vejam, né, como você é, que tipo de colega de trabalho você foi para aquela pessoa. E de acordo com o que você vai alimentando a plataforma com essas informações, a plataforma vai começar a sugerir para você novas atualizações, coisas que ela acha que você deveria colocar no seu perfil, e também as vagas de emprego. Ela também vai sugerir, na sua timeline, empresas que você deveria seguir, empresas do ramo
de atuação da sua área, para você poder acompanhar, e de acordo com que você segue empresas, é algoritmo, né? Como qualquer outra rede social, de acordo com o que você vai usando e vai interagindo com a rede social, ela vai interpretando o seu comportamento de usuário e vai adequando o conteúdo que ela te entrega. E é muito importante que você tenha assiduidade no uso da plataforma, postando, inclusive, publicações relacionadas ao contexto profissional, curtindo, comentando publicações de outras pessoas, para que a plataforma entregue o seu perfil. Porque ainda tem isso, ela passa a recomendar para outras pessoas que você é uma conexão interessante. Então, pode ser interessante, por exemplo, que o seu perfil fique sendo recomendado para pessoas que trabalham com RH, que são recrutadores. E você também pode fazer isso. Se você encontrar recrutadores, pessoas que trabalham com RH, que são perfis interessantes que você gostaria de se conectar, você pode enviar um convite para eles e falar que gostaria de se conectar com aquela pessoa. Isso é absolutamente normal, porque o LinkedIn é uma rede para construir networking, para construir conexões. Então, as pessoas se adicionam mesmo sem se conhecer, porque o objetivo da rede social não é se conectar com seus amigos, como é no Facebook ou no Instagram, por exemplo. O objetivo ali é você se conectar ou com contatos profissionais, porque tem gente que usa para negócios, né? Eu, por exemplo, quando trabalho como consultor de desenvolvimento humano, o LinkedIn é uma plataforma para eu divulgar o meu trabalho. E dali eu fecho consultorias. Então, ele me ajuda a fechar negócios. Mas você pode utilizar para construir conexões de trabalho, de pessoas que podem ser suas parceiras ou pessoas que podem te ajudar a chegar em algum lugar, ou também, numa perspectiva inversa, você contribuindo para outras pessoas também chegarem a algum lugar, tá? Então, alguma pergunta, gente, sobre LinkedIn, sobre tudo isso que eu falei? Senão, vou avançar aqui para a plataforma de vagas e prometo para vocês que a gente está na reta final. Eu não vou falar muito a fundo sobre plataforma de vagas, porque cada uma delas tem uma dinâmica própria. Mas, basicamente, a lógica é a mesma. A lógica é, você cria um cadastro dentro da plataforma, e preenche tudo o que eles pedem para você preencher, que é basicamente as informações do seu currículo. Eles vão pedir para você preencher sobre seu histórico profissional, os cursos que você já fez, as habilidades que você tem, os idiomas que você fala, enfim, as certificações que você conquistou, essas coisas. E aí a plataforma vai entender um pouquinho do perfil profissional que você tem e pode te sugerir vagas, dependendo da plataforma que for, ou você pode utilizar a própria plataforma para buscar vagas no seu perfil. E aí, uma vez que você tenha o perfil cadastrado ali, basta que você aplique para aquela vaga e acompanhe. O interessante é que algumas dessas vagas adiantam muito o processo seletivo para as empresas. Então, muitas delas já têm testes para verificar se você domina determinado conteúdo ou se não, se você teria determinada habilidade. Por exemplo, precisa saber se você é um bom team player, né? Se você é uma pessoa que trabalha bem em equipe. Tem algumas plataformas que já têm recursos de inteligência artificial para te analisar e já entregar para o recrutador uma análise prévia do seu perfil. E aí, quando você entra no processo seletivo, você já está bastante contextualizado com aquilo. Deixa eu só ler o comentário que chegou aqui. Evelyn, eu uso o LinkedIn, porém tenho um pouco de dúvidas em relação a postagens que seriam relevantes para tornar o meu perfil atrativo. Então, acabo não postando muito. Vamos lá. Rapidamente, algumas dicas, né? O que eu falei é que eu acho que a gente pode ter depois uma oficina só para falar de LinkedIn, porque é bastante extenso. O que você pode produzir de conteúdo no LinkedIn? Você pode compartilhar matérias, textos que tenham a ver com a sua área. Por exemplo, vamos imaginar que você seja da área de entretenimento. Você pode compartilhar conteúdos de páginas que você segue, que você acompanha, revistas, jornais, que falem sobre atualidades relacionadas com o entretenimento, fazer comentários sobre isso, compartilhar. Essa é uma forma super fácil de utilizar a rede, porque não demanda você produzir nada. É só você compartilhar algo. Uma outra forma é você mesma escrever coisas. Então, o LinkedIn ele tem um recurso, eu não vou me lembrar exatamente o nome que eles dão lá, mas é como se fosse um artigo. Eu acho até que o nome talvez seja artigo mesmo. Você escreve um artigo seu. Você vai lá, escolhe uma foto que você quer colocar para aquele artigo, escolhe um título e escreve um texto seu, autoral, falando sobre determinado assunto. Então, por exemplo, eu sou professor de inglês.
E aí eu quero falar sobre a dificuldade que os brasileiros têm de produzir determinado fonema. E aí isso é um texto meu. Eu vou lá, escrevo sobre isso, publico. E aí peço para as pessoas curtirem, comentarem. Eu vou no texto de outras pessoas, curtilho e comento, essas coisas. Curtilho, é engraçado, né? Curto e compartilho e comento. Então, de acordo com o que você vai fazendo esses movimentos, a plataforma vai percebendo a sua interação. Você pode também publicar fotos. Uma coisa que entrega muito no LinkedIn é foto. Então, se você, por exemplo, tem uma foto do seu primeiro emprego, você pode postar essa foto até num dia de TBT e falar: hoje me lembrei dos desafios que eu tive no meu primeiro emprego, quando eu aprendi a fazer isso, isso e aquilo. E aí você já deixa ali um link, né, do que foi aquela experiência para você e o que você aprendeu com ela. E as pessoas vão ver isso. E aí, de acordo com o que você for usando essas ferramentas, você vai entendendo o que funciona mais para você e o que não funciona, tá? Não sei se eu consigo contemplar bem os seus anseios com essa pergunta, porque tem muito para falar sobre isso, mas essas dicas eu acho que já podem te ajudar. E as principais plataformas, como eu estava falando, são essas aqui. Existem muitas plataformas, tá? Muitas gringas, inclusive, que já estão atuando no Brasil. Que bom, Evelyn, que já deu um norte. Essas aqui são muito utilizadas. O Vagas.com é muito antiga e é muito consolidada, então se você não tem ainda um perfil no Vagas.com, utilize Vagas.com. A Cato também é muito antiga, muito utilizada. O Jubal, ele é relativamente novo no Brasil e ele não é uma plataforma de vagas própria. O Jubal, ele na verdade, ele ficou Jubal porque é a junção de Joe, de job, com Google. Então, ele é um Google de vagas. O que ele faz? Quando você pesquisa uma vaga lá, ele pega tudo que tem indexado na plataforma dele, de todas as plataformas de vagas, e mostra para você os resultados. Então, é um bom lugar para você consultar vagas. O Emprego Ligado é uma plataforma interessante também, é mais nova. Trabalha Brasil é uma plataforma do governo. Antigamente tinha um outro nome, e é um banco nacional de empregos, e aí mudou para Trabalha Brasil. O InfoJobs não é tanto um portal de muitas vagas, tem muito conteúdo lá, mas também se encontram algumas vagas. O Indeed está muito próximo do Vagas.com em volume de vagas, em potência de se conseguir alguma coisa. E o CIE é mais recomendado para quem está procurando estágio, né, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Se eu pudesse pedir para vocês saírem dessa oficina com um compromisso, com pelo menos 2, eu diria Vagas.com e Indeed. E para pesquisar, né, dar um Google de vagas, o próprio Jubal, para você poder saber como é que estão as coisas, tá? A Kátia colocou aqui, tem o Companhia de Talentos. Tem muitos, gente, tem muitas plataformas de vagas, mas essas aqui que eu selecionei são algumas muito interessantes. E aí, se vocês quiserem assumir um compromisso, assumam aí um compromisso com o Indeed, pelo menos, e com Vagas.com, que ele é muito bom, e não deixem de fazer o perfil do LinkedIn. Pergunta que fica, afinal, preparado para decolar com o seu currículo? Vocês já têm agora aí eu vou disponibilizar o material para vocês, um checklist completo de perguntas que vocês vão se fazer, e tem todo esse acompanhamento ali de cada parte daquilo que você deve e não deve colocar. A Isa levantou a mão, ela voltou, vou deixar ela falar, e aí a gente abre para alguma pergunta se ainda tiver, e depois a gente encerra. Oi, pessoal, boa noite. Passando para saudar todo mundo que está aqui na nossa oficina de currículo. Primeiramente, agradecer ao Ed, que é nosso super assessor e está aí fora do horário de trabalho, dando essa contribuição aqui para a sociedade através dessa oficina. Eu não pude estar durante toda a oficina porque eu estava justamente num processo seletivo de bolsa de estudo, e eu tenho certeza que os conhecimentos que vocês adquiriram aqui vão ajudar muito vocês na carreira profissional. E contem com a gente para o que precisar. Estou bem feliz que essa era uma ideia que a gente tinha desde o início do mandato, porque muitas pessoas nos procuram oferecendo, né, a sua força de trabalho, e a gente sabe que o trabalho público tem limitação. Mas a gente sabendo
fazer um bom currículo, se colocar bem no mercado de trabalho. Na nossa cidade tem muitas vagas a serem ocupadas que, infelizmente, às vezes não são por falta de qualificação. Então, a gente está aí na luta pelas políticas públicas necessárias, mas também compartilhando com vocês um pouco dos conhecimentos e dos talentos que a gente tem aqui no nosso time, que no caso do Ed, esse super conhecimento aí de RH e tudo mais. Então, desejo boa sorte para todo mundo que está aqui e agradecer mais uma vez pela presença. Obrigado, Isa. Gente, eu vou tomar a liberdade já para encerrar a gravação. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, quiser digitar alguma coisa aqui, ou quiser abrir o microfone, fiquem à vontade.